A música é um dos elementos culturais mais antigos da humanidade. Tem aí cerca de 40 a 50 mil anos de história, que são os vestígios que encontraram já, né, de flautas feitas de ossos de abutre ou de marfim, né, dos mamutes. Então, realmente, os pesquisadores afirmam que nessa época os seres humanos já produziam música. Pulamos então para a época de 4.000 anos antes de Cristo, no Egito Antigo, onde a música era um elemento religioso, então eram para coisas relacionadas à religião, e tinha harpa, cítara, tinha alguns instrumentos de percussão e flautas. Já pro lado da Ásia, a música se desenvolveu ali a partir de 3.000 anos antes de Cristo, mas ainda com uma pegada bem espiritual também, assim, bem de espiritualidade. E eles tinham uma escala diferente, né? Uma escala bem oriental, que é aquela escala pentatônica. Na Índia também temos uma construção bem específica de música, que é o ragas, utilizado aí mais ou menos 800 anos antes de Cristo, que não tinha as notas musicais como a gente conhece, são tons e semitons assim misturados, uma parada também bem característica. Já na Grécia, ali na faixa dos 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, a música era vista como um elo entre os homens e os deuses. Tanto que foi nessa época que se deu o nome música para isso, que vem de uma derivação da palavra musique techne, que significa a arte das musas. Eram chamadas de musas as deusas que guiavam os seres humanos aí na ciência e nas artes. Ainda na Grécia, Pitágoras, aquele mesmo cara lá do quadrado dos catetos, da hipotenusa, sei lá, seja lá o que isso signifique, foi o cara que relacionou a música com a matemática, descobrindo aí realmente as notas musicais e os intervalos musicais entre elas. Já na Idade Média, a Igreja Católica era responsável aí por ditar, né, as regras da ética, da moral, da cultura, da política, né, e também se envolveu na música. Com a presença muito forte da música dentro da Igreja Católica, o Papa Gregório I criou então as regras de cantos que deveriam ser entoados dentro da igreja, e por isso se deu o nome de canto gregoriano. Nessa mesma época também se nomearam as notas musicais, aquele dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e tal. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu já fiz um vídeo sobre isso que vai estar aqui, ou aqui, sei lá. Já no Renascimento, que é do século XIV ao século XVI, a música sofreu várias aí modificações bem expressivas, porque o ser humano passou a pensar mais nele mesmo, no próprio ser humano, entender o conhecimento humano, né, essas coisas do movimento renascentista. Então a música se afastou um pouquinho ali da igreja, trazendo novas características, como por exemplo a polifonia, que são vários sons simultâneos ao mesmo tempo, né? E aí chegamos no período barroco, que tem Bach, Vivaldi, né? Foi quando surgiu melhor aí as definições de maior, menor, tonalidades, né? E os instrumentos passaram a ser importantes também, porque antes era mais a voz muito importante e os instrumentos só acompanhavam. A partir daí eles deram mais ênfase para os instrumentos, principalmente aí o violino e o órgão. Foi nessa época que criaram os concertos e as orquestras, não como a gente imagina hoje, não como a gente vê, né? As orquestras eram bem menores e os concertos eram diferentes também, não tinha um solista assim, que ele tocava um trecho e a orquestra outro. Também é no período barroco, com um compositor chamado Monteverdi, que se criam as óperas. Depois entramos no período clássico, que muita gente fala, a música clássica é para tudo, mas na verdade é só desse período, que trata de Haydn, Mozart e Beethoven. A música instrumental e as grandes orquestras ganham mais destaque nessa época, assim como também aparece o piano, que vem para substituir o cravo, que era meio fraco, né? Então o piano veio mais forte, então mais audível, né? Compatível com essas grandes orquestras. Também foi nessa época que se criou as sinfonias, os concertos com solo, os quartetos de cordas, as sonatas. E aí chegamos então no período romântico, no século XIX, onde tem Tchaikovsky, Mendelssohn, Liszt, Chopin, Paganini e muitos outros. Esse período se inicia no final da vida de Beethoven. Beethoven foi o único compositor que esteve em dois períodos, no período clássico e na transição aí até o período romântico. A música tinha outros pensamentos, outras expressões, assim, ela era mais livre, né, de estruturas e tinha uma fluidez maior, assim, e é uma característica muito importante do romantismo, é o exagero, assim, tudo é muito amor, muito assim, ou é muito ódio, sabe, não tem um meio termo. E também é tudo mais difícil, aquele virtuosismo, assim, técnico e tal, nos instrumentos, é super, assim, enaltecido nessa época. Por fim, a gente chega na chamada música moderna, mas que já não é tão moderna assim, porque é do século XX, né? Então é de 1900 ali, mais ou menos. Então veio aí o atonalismo, que as músicas já não tinham mais tonalidade, você já ouve, você não sabe mais que tom que tá, o que tem que fazer. Aí tinha, sei lá, dodecafonismo, que são as 12 notas, né, do cromatismo, com um valor assim igual, então todas são importantes. Tem o serialismo, que você criava uma sequência das notas e repetia essa sequência várias vezes com ritmos diferentes. E depois disso chega o momento que a gente está hoje, que é essa faixinha assim na história da música, que vem, sei lá, desde ali da criação do rock, dos instrumentos elétricos, né, o jazz, o blues,
passando aí por tudo até chegar a sertanejo, funk e tudo que a gente ouve hoje em dia. 5 minutos, ufa, achei que não ia dar tempo. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque na quinta-feira que vem tem mais. Até semana que vem, tchau, tchau!